Hablar sobre nuestras investigaciones es para nosotros un movimiento apócrifo. Primero porque el que habla nunca se siente el mismo que la hace o que la hizo. Después, que aquello de que se habla no es suyo como suele ser quizás su voz. Cada vez que la hablamos, la inventamos. La hacemos ver o la vemos en la medida en que la vamos poniendo en escena. Entonces la investigación no es solamente algo como la investigación misma, pero también ese movimiento de hablar sobre y con eso que se hace. Pensamos así que nuestro método es siempre apócrifo. El método que es practicado por alguien que parece nunca estar de acuerdo consigo mismo. Ese movimiento es también un motivo para que llamemos al espacio y tiempo de nuestra práctica investigativa de atelier o taller en español. Pues es algo de una labor constante. En ese sentido me gusta recordar la nouvelle o novela corta Los adioses de Onetti. Empieza con las manos, con una mirada a las manos, el movimiento de verlas y narrarlas. El narrador no solo las ve de un modo específico. Ve en ellas un secreto y algunas evidencias. Quisiera no haber visto nada más que las manos, lentas, intimidadas y torpes. Algo así empieza la novela. Siempre hay algún secreto para quien escribe y para quien lee. Y los secretos son importantes. No solamente por involucrarnos con la incertidumbre, pero en especial porque no se trata de interpretar un secreto o un sentido en el secreto, sino de reconstruir lo que no está. Como investigadores y narradores que somos, quisiéramos haber visto solamente las manos, solo el hacer prodigioso de las manos. Pero siempre hay en eso un secreto que nos ponemos a inventar, a reconstruir lo que no está, lo que nuestras propias manos no alcanzan. Quisiéramos hacer de las manos vistas un conversatorio de hechos y las materias por ellas tocadas, indicadas, rechazadas, elegidas, elaboradas. Las manos como árbitros de lecciones. Las manos como un haz de fuerzas prodigiosas de nuestras investigaciones. Las manos como un cosmos sintético de la idea. Nuestras investigaciones hablan de eso. Son investigaciones alrededor de un flujo que no se fija, aún no pare de solicitar atención. Hablar de las manos es hablar de un movimiento de quien hace cosas con las manos, que escribe y que lee. De aquel que prepara la mirada sosteniendo un lápiz. No es lo mismo mirar o mirar con un lápiz entre los dedos. Mirar y escuchar el silente movimiento seductor del grafito sobre el papel. Movimiento lento que hace que el pensamiento no se acelere, que vaya despacio, al ritmo de las manos, ritmo de una escritura hecha a mano. Nuestras investigaciones o lo que hacemos en la investigación es más que nada el movimiento de escribir nuestras lecturas. Y las lecturas que hacemos trabajan con algunas preguntas. ¿Cómo y principalmente cuándo se forma una profesora o un profesor? ¿Qué forma informe es esa que buscamos? Para eso está el taller de investigación que llamamos de educación potencial. Mimetizamos el Oulipo y registramos el 24 de noviembre del 2017 como fecha de la fundación imaginaria de este espacio investigativo. Pero lo formalizamos públicamente en una charla hecha el 28 de abril del 2018.
Esas fechas son importantes, pues generan un archivo y toda invención necesita de un archivo que le dé materia de existencia. Se trata de valorizar una poética de la investigación en la educación. Para eso creamos nuestros métodos, que a la manera del Oulipo funcionan como restricciones que libertan a la investigación alrededor de sus prácticas restrictivas. Hasta ahora somos 15. Somos muchos y variados. Los componentes del taller vienen de formaciones multidisciplinarias: educación física, danza, ciencias sociales, artes visuales, teatro, historia, letras y literatura. Investigaciones a nivel de grado y posgrado. En esta primera fase están todos vinculados al proyecto Traducción Creadora en la formación de profesores. La teoría de la traducción entra con fuerza para tratar de la educación como un pensamiento fuera de sí, como plantea Jacques Rancière al hablar del arte como la manifestación de un pensamiento cuya virtud poética está ligada a su no transparencia. Con eso trabajamos con una literatura fuera de sí, una fotografía fuera de sí, un teatro fuera de sí, las humanidades fuera de sí, para subrayar o hacer un borrador de una educación fuera de sí. Algo intransitiva la educación que queremos. Nos interesa una educación que maneje fuerzas no teleológicas como resistencia, para luchar con y contra las políticas que la quieren productiva, como suena decir del mercado de valores. Nos interesa la escritura y las imágenes como un paso de vida o una manera de combatir con el lenguaje. La escritura como un asunto hacia lo informe, hacia un componente que sustrae la educación de su propia formalización. Entendemos que para escribir es necesario perderse en escritura, pero para perderse hay que estar en eso. ¿Cómo dejar de ser académico en la escritura y por la escritura sin dejar de serlo? ¿Cómo escapar de los sismos disciplinarios sin dejar de ser historiador, científico social, geógrafo, artista? Creemos que lo que se hace en materia de escritura e investigación es siempre encontrar maneras de escribir las lecturas. Buscar no condenarse a la explicación al hacer de la lectura una ficción. La ficción como ese salto a lo inverificable. Por eso nos interesan los experimentos de Oulipo, la patafísica de Jarry, las máquinas literarias de Borges, Macedonio, Piglia y las máquinas célibes de Carouge, Kafka, Duchamp, pero también de Deleuze y Guattari y todavía Vilamatas, Fontcuberta. Nos interesa escribir nuestras lecturas y con ella escribir nuestras vidas en formación de profesora y profesor. Buscar nuestras vidas en la sinceridad no de ella misma, pero del lenguaje. Presentamos entonces un poco de nuestras investigaciones actuales. Ahí va. Bom, a minha atuação de pesquisa expressa forças extraídas no fazer da arte fotográfica com a arte literária, dizendo assim, de um estudo de tropo fotográfico na educação. Isso para ativar o que eu estou chamando de infravisual, um neologismo que procura vida fotográfica na literatura, para o fazer da docência em pesquisa. Tento inventar modos deslocados de ler que garimpa natureza poética fotográfica na literatura, como por exemplo com a obra da Virginia Woolf, em que extraio passagens fotográficas de seus contos e romances. Essas passagens eu chamo de poesia fotográfica. São pequenos trechos
que tem um tropo fotográfico, um dizer da fotografia. Isso se torna um modo de colocar à frente dos olhos uma lente fractal, fazendo do efeito de superfície que essa arte nos dá valor superposto à pragmática da causa. Quero dizer que ao experimentar com essa mistura de corpos, né, ao misturar essas artes, tento desfazer limites entre humano e não humano, natureza-mente, fotografia e literatura, dando luz a novos processos artísticos de ler e de escrever. Esses processos são efetuados sob uma visualidade biopoética na docência, digamos assim. Assim, uma escrileitura fotográfica se mostra a partir do pressuposto da arte fotográfica como uma existência ocular viva, por contato e por contágio com a arte da escrita. Melhor dizendo, o olho, vivendo o pensamento corpóreo, por uma natureza fotográfica de realidade, cria transmodalidades em escrileituras. A fome é matéria escolar. Criar com fome, criar a partir da fome. Minha pesquisa dialoga com as experiências na educação social para pensar a docência em um espaço não escolar e de proteção a jovens e crianças em situação de pobreza e abandono. Através da ficção e da escrita documentário, traz um retrato da vida na periferia e da relação professor, aluno e instituição, onde a ficção adiciona narrativas ao arquivo educacional, tensionando a noção de real ou verdadeiro. A escrita ficcional como uma forma de operar o pensamento em educação e de perceber que, na periferia, a fome é física, mas também é potência. A fome é matéria escolar. Heider which I get slimmed gay eyes are Heine Brunin Etsy Read Feigen sich the Codes Botanic Hebrew what a random Gainrich Codified Haplets Winning Holy Hats critically Ignition as a Tyrus all improved. Hey Kate, take the last against the public of the gospel to the bones which can't probably used to go to party. Kakanoya Shaka, Hana Kama Likan, Handinkin can shake as Anle, Hadliknik on the Gash, Idiki on the color, Hadulish under the Initibikana color, Halugish Obokandi, Idikoni, Fanakan. Inventa-se, por uma educação potencial, em uma poética ao modo de pensar, por novos perceptos e afetos, exercícios patafísicos, em sonho e alegria de uma história impossível. Eu não sei o que eu estou fazendo. O cosmo é mais esplêndido que a minha técnica. Na diáspora de mim, as emoções intensas são bastante breves e as fronteiras são inúteis. As noites de primavera são tão frescas. A visibilidade se desveste de mim. Se a minha casa vieres, traz-me então de coração uma lâmpada, que eu mesclarei a percepção da lua e a descoberta da sombra.
E como vão se perder suas danças noturnas na matemática? Estas espirais e saltos puros viajam pelo mundo. E uma aurora de eterno florescer te levará. Todo o meu ser é um ar sombrio que te recria em si. E neste ar te enxertei a árvore e a água e ao fogo. La route chante quand je m'en vais. Je fais 3 pas, la route se tait. La route est noire, à perte de vue. Je fais 3 pas, la route n'est plus. Sur la marée haute, je suis montée. La tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Sur la marée haute, je suis montée. La tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Main de dentelle, figure de bois, le corps en brique, les yeux qui piquent. Main de dentelle, figure de bois, je fais 3 pas et tu es là. Eu não sei o que eu estou fazendo. O cosmo é mais esplêndido que a minha técnica. Uma fantasia de escritura. Um corpo que deseja, um corpo que escreve. Um corpo de professora, um corpo de pesquisadora, um corpo de escrileitora. O que é a docência? Qual é a melhor maneira de se dar uma aula? O que se faz no começo? O que acontece quando nada acontece? Essas são algumas das perguntas que essa pesquisa não pretende responder, porque não procura um significado último ou uma verdade absoluta. Mais do que isso, essa pesquisa não procura explicar algo pré-estabelecido, como uma didática obrigatória, um juízo de valor ou uma identidade fixa. Essa pesquisa entende a docência e a identidade de uma professora como fictícias, onde o lido, o escrito e o vivido se conectam, se confrontam, compondo novos arranjos. Trata-se de movimentar questões em educação, operando uma certa intertextualidade, um diálogo com o outro, principalmente com aqueles que amamos. Trata-se também de uma imitação, uma emulação, onde não há um original. Trata-se de uma mistura entre o fantástico de Cortázar, o infraordinário de Perrec e a biogramática de Barthes. Trata-se de escrever, mesmo que as pequenas solidões das banalidades de uma docência, porque sem escrever definharia. Escrevo com Foucault, Blanchot e Deleuze, tentando entender o funcionamento da máquina literária, a disposição de suas engrenagens, o tipo de combustível utilizado, suas possíveis conexões. Com Borges e Piglia, descubro que anterior a ela, em sua origem, está um tipo de leitura que não respeita gêneros, antes os cria, cortando os causos da linguagem e lhe aplicando uma torção, até quase o ponto de ruptura. Uma leitura radical, uma leitura aberrante. Simultaneamente, com tantos outros precursores sombrios, tento pensar tal mecanismo de leitura, de escrita e de produção de pensamento. Não lembro do longo e ruidoso corredor escuro, nem da lâmpada que só acendia quando estávamos sob ela.
e cada vez que eu tentava olhar para trás, havia apenas escuridão. Não lembro da brutalidade do ranger do solado dos coturnos esmagando o chão. Seriam novos? Não lembro da falta de ar, do coração acelerado pulsando na minha garganta. Não lembro dos olhos brilhantes na escuridão, gritando obscenidades sobre meu corpo, meu cabelo, meu modo de andar. Parecia até que eu estava na rua, num dia comum. Este é um trecho de Manifesto Fracasso, forjado no desassossego comum ao existir no contemporâneo. Através do prisma da ficção multimodal, este texto decompõe-se em 5 dimensões ou capítulos, onde uma atenta narradora divide lugares de fala e pensar com uma professora que acredita na imanência spinoziana, defende a realocação da noção de fracasso e está bastante encrencada com as leis acadêmicas. Por meio de um texto minado de significações, procuro movimentar as produções da linha de pesquisa Filosofias da Diferença e Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da URGS, como artefatos para análise do campo de forças em que se constituem essas criações, e tentando entender o que reverberam em quem, assim como eu, as lê e opera com elas.